Olá a todos e todas, meu nome é Débora Almeida, este é o programa Passando a Letra no canal Foco e Ação. Com toda essa polêmica, né, do milkshake de banana, né, que tá vindo lá de Dubai, alguns amigos pediram para que no programa eu falasse alguma coisa a respeito desta ida, deste expresso da alegria lá em Dubai, fazendo uma farra com o dinheiro público nosso, nós contribuintes, o meu dinheiro, o teu dinheiro também, né? Então, antes de falarmos a respeito da proposta desta viagem do governo federal a Dubai, eu gostaria de introduzir esta discussão falando a respeito de algumas manchetes que vêm ocupando os sites de notícia aqui do Brasil nos últimos dias e que traz para nós muita preocupação. Hoje, dia 19, nós vimos, né, acontecer a última audiência, né, na CPI da Covid, porque o relatório tinha data marcada para ser entregue hoje. E eles já estavam discutindo, inclusive, como será o rito, né, da leitura do relatório, se vai ser todo mundo junto ou se vai separar em comissões para que se possa discutir os pontos, né, os pontos fracos, os pontos fortes, os pontos dúbios, né, porque depois de 6 meses de trabalho intenso da CPI e tanto nervoso que nós, né, que acompanhamos o trabalho, passamos descobrindo aí tantas falcatruas, falta de responsabilidade, omissão, né? A gente espera que no mínimo essas 1.200 páginas que o Omar Aziz mencionou hoje estejam bem fundamentadas para que a gente possa cobrar a responsabilização e a consequente punição. Então, hoje ainda, né, nós vimos que a OAB enviou à CPI da Covid uma denúncia contra Bolsonaro por genocídio indígena. Esta tem sido uma grande discussão em relação ao relatório final da CPI. Porque o tempo inteiro, né, nós ficamos ouvindo dos próprios senadores, né, que era um genocídio que tinham praticado contra a população brasileira, e agora, às vésperas da entrega do relatório, a gente ouve um passinho para trás, né, dizendo que, opa, pera lá, né, para que nós possamos enquadrar o governo federal como genocida de toda a população brasileira, a gente vai ter que seguir uma série de pré-requisitos para poder provar isso. Senão, a gente vai correr o risco de fazer a denúncia, a promotoria, a procuradoria, não sei agora qual instância, me fugiu. Vai olhar aquilo e vai dizer, ó, não tem fundamentação, né? Então, essas questões precisam ficar bem tranquilas no sentido de não serem rebatidas e por conta disso o restante do relatório ser colocado em dúvida também. Então, por conta disto, a OAB entregou à CPI
um relatório em que eles dizem, né, que há extensos argumentos para defender que seja feita uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro por genocídio contra os indígenas, né? Contra nós, né, a outra parte da sociedade, aí a coisa já é mais difícil. O documento ele foi entregue no último dia 13 e tem 38 páginas e é assinado por Paulo Machado Guimarães, presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas do Conselho Federal da OAB. E aí, né, assim, só um trecho para a gente ter noção do que eles alegam nesse relatório, é dito o seguinte: o conjunto dos atos comissivos e omissivos implementados pela administração pública da União por expressa orientação e concepção do presidente da República, que conta com o concurso de seus auxiliares diretos, evidencia o núcleo do tipo penal descrito no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, na medida em que submetem ou sujeitam os povos e as comunidades indígenas no Brasil a condições de vida que tendem a provocar suas destruições físicas, total ou parcialmente, diz o documento. E aí, né, nesse final de semana, nós recebemos várias denúncias de casos de violência ou de omissão dos órgãos que deveriam estar, né, supervisionando a segurança e a integridade das comunidades indígenas. E nós tivemos, né, na região da Serrinha, uma tragédia anunciada. Perseguição e mortes abalam a aldeia indígena de Serrinha. Eu recebi, inclusive, no sábado, um áudio de uma indígena pedindo socorro, né? Que eles não estavam conseguindo fazer a denúncia para os meios de comunicação, para que fossem até lá e dessem, né, a devida cobertura ao caso, já que a gente sabe que quando a mídia aparece, aí chove gente do governo, né? Então, esse confronto no sábado deixou 2 indígenas mortos e os sobreviventes acusam o cacique pelo ataque. E esse cacique nega, né, que ele tenha feito isso, que ele é apenas mais uma vítima da situação. Então, vocês podem encontrar esta notícia no site Sul 21. No áudio que eu recebi, a indígena, denunciava dizendo que tinham passado vários carros pelas vias que cortam a aldeia e que estes carros tinham passado atirando a ermo, né, assim, e que tinham atingido 2 pessoas. Que eles lá estavam muito nervosos, preocupados com a segurança deles e que eles estavam precisando de proteção.
E quando hoje, né, depois de vários pedidos dos meus amigos e das pessoas que acompanham o nosso trabalho aqui, eu fui investigar a respeito do caso de Serrinha e somente 2 sites hoje davam esta notícia confirmando o áudio que eu recebi no sábado, né? Então, a matéria do Sul 21 diz assim: no dia 24 de setembro, o Conselho de Anciãos da terra indígena Serrinha, localizada no norte do Rio Grande do Sul, divulgou um pedido de socorro e alertou sobre o risco de um conflito iminente na região devido às irregularidades envolvendo o arrendamento de terras e plantio de soja na reserva. Se nada for feito hoje, haverá sangue indígena derramado amanhã, dizia a nota. Amanhã chegou cerca de 20 dias depois do pedido de socorro, neste sábado, dia 16. 2 indígenas foram assassinados na região situada em uma área que abrange os municípios de Ronda Alta, Três Palmeiras, Constantina e Engenho Velho. Uma pessoa permanece desaparecida. Então, eu quero fazer aqui uma pergunta óbvia, que eu sei, né, a resposta que vocês me dariam se estivessem aqui, né, comigo, para poder dividir este microfone. Oi, Edivaldo, obrigada. Nas aldeias que nós temos na região da Amazônia, este tipo de denúncia é comum também? É comum que nossos indígenas peçam socorro porque estão sofrendo algum tipo de invasão ou de violência por parte de ações ilegais em suas reservas? É óbvio que sim, né? A gente tem, vira e mexe, denúncias de garimpeiros, né, de pessoas ligadas ao agronegócio que invadem as terras, que ateiam fogo, né? Em relação aos garimpos, é comum nós ouvirmos as tribos reclamando a respeito da poluição de suas terras e seus rios através de produtos químicos usados nos garimpos, que são ilegais, né, em termos de meio ambiente e que não há fiscalização alguma por parte das instituições brasileiras que deveriam proteger as nossas comunidades indígenas, né? Então, todas estas tragédias, que também são comuns na região do Pantanal, né? São tragédias anunciadas. A gente sabe que vira e mexe, né? Passa um pouquinho de tempo, alguém vem procurando a mídia, já que não é ouvida pelo governo federal, ou se é ouvida, não é atendida, reclamando sempre das mesmas questões. O desmatamento, os incêndios, a poluição do solo e das águas, a violência contra as indígenas praticadas pelos garimpeiros que estão em terras indígenas de forma ilegal, os homicídios, né,
que estes garimpeiros acabam cometendo quando encontram alguém, né, dentre os homens da tribo, que vem se posicionar contra a presença deles lá. Eles sabem que quando eles vão ter alguma conversa com esses garimpeiros, eles estão colocando em risco as suas vidas. E aí, então, tem mais notícia, né, sobre eles. Inclusive indígena que não pertence ao território brasileiro, mas que está aqui refugiado, como é o caso dos indígenas Uarau. Não sei se é assim que pronuncia, peço perdão à comunidade, né? Os indígenas Uarau são da Venezuela e estão em risco social no interior da Bahia. Estes indígenas, né, eles vivem de doações. Lá na Bahia se fala sinaleira, né? Aqui a gente fala faróis. Cada lugar do Brasil tem um nome, né? Semáforos, faróis, sinaleira, né? E enfrentam manifestações de preconceito e racismo. Então, o Brasil acolheu estes indígenas de alguma forma, não está dando condições de sobrevivência, eles se veem forçados a irem, né, mendigar, vamos dizer assim, alguma coisa nos faróis, e acabam sofrendo nessas situações muito conflito em relação a racismo, né? A Associação Nacional de Ação Indigenista, ANAI, visitou em julho deste ano as famílias Uarau que vivem no município baiano, em Feira de Santana. No início de 2020, quando o grupo chegou, a entidade solicitou ao Ministério Público Federal que monitorasse o caso para buscar medidas cabíveis para a proteção e inclusão social dos Uarau. E, infelizmente, né, o que a gente vê é que até agora, passado um ano e meio, nada foi feito em relação a eles. Oi, Luan, muito obrigada pela audiência. A Carta Capital denunciou o que fez com que várias pessoas nas redes sociais, nestes últimos dias, ficassem bastante descontentes, horrorizadas, sensibilizadas, né? Quando a gente fala de criança, a gente sabe que toca mais fundo no ser humano. E precisou acontecer uma tragédia em Roraima, né? Para que a situação dos Yanomamis tivessem alguma manchete num site de jornal. Então, a Carta Capital traz para nós a seguinte manchete: crianças indígenas são sugadas por maquinário de garimpo ilegal em Roraima, denunciam Yanomamis. Os dois meninos de 5 e 7 anos estavam brincando no rio, próximos a uma balsa, num garimpo ilegal. Um morreu e a outra segue desaparecida, né? Isso é assim uma tragédia, né? As crianças estão acostumadas a mergulharem e se banharem nos rios várias vezes por dia.
E eles não conhecem bem, né, os equipamentos que fazem parte da nossa sociedade capitalista, né? E quem deveria estar ali vigiando para que os garimpeiros não entrassem no território Yanomami, permitiu, inclusive, né, que uma balsa com uma draga fosse instalada no rio que pertence ao território Yanomami. Ou seja, todo mundo faz de conta que não vê, né? Aí na hora que acontece uma tragédia destas, aí, mas a terra é muito grande, né, para nós tomarmos conta. Eles não foram lá reclamar, né? Nunca é culpa de quem deveria ter impedido a entrada de garimpeiros e muito mais a instalação da balsa com a draga para acabar acontecendo aí uma tragédia no meio da tribo, né? Segundo o relato de lideranças locais, ao Conselho de Saúde Indígena Yanomami e Ecuana, ligado ao Ministério da Saúde, as máquinas ficam na beira do rio e as crianças foram jogadas na água após acionarem algum objeto. Olha lá, né? Um equipamento que elas não conheciam, não faz parte do mundo delas, crianças, né, curiosas, foram lá, mexeram no que não deveriam mexer, né, não tinha ninguém vigiando, além de tudo, e acabaram sendo lançadas para dentro do rio. Na Carta Capital, o repórter que fez essa matéria, inclusive fala a respeito da ameaça do garimpo, né, dentro das terras Yanomamis. Então, somente na região do Parima, onde está localizada a comunidade de Macuxi Yano, e uma das mais afetadas pela atividade ilegal, foi atingido um total de 118,96 hectares de floresta degradada, um aumento de 53% sobre dezembro de 2020. Nós nem encerramos o ano e as terras Yanomami já tiveram 53% a mais de derrubada da floresta comparado ao ano de 2020. Então, o que derrubaram em 2020, derrubaram em 2021 também, e mais 53% do que tinha sido derrubado em 2020. Além das regiões já altamente impactadas, como o Aicás, Aracaçá e Caianau, o garimpo avança sobre novas regiões, em Chitei e Omochi. A atividade teve um aumento de 1000% entre dezembro passado e setembro deste ano. Gente, depois, quando os próprios indígenas, né, viram as costas para as nossas instituições que deveriam tomar conta deles e vão pedir socorro lá nos países da Europa, principalmente, aí recebem crítica. Poxa, vão lá manchar o nome da gente? Por que não conta pra gente o que está acontecendo antes de ir lá fazer denúncia? Foram lá fazer a denúncia porque estão cansados de fazerem denúncias aqui e nada ser feito.
Olha para este número que eu acabei de ler, né? A atividade de garimpo ilegal teve aumento de 1000% entre dezembro do ano passado e setembro deste ano. Não tem um ano que isto foi medido, e 1000% de aumento no garimpo. Aí, né, assim, a FUNAI tem uma outra reportagem no site Em Tempo. FUNAI atrasa a renovação de terras e ameaça povos indígenas da Amazônia. Mais ainda? Ameaça mais do que já está? Né? Aí tem lá como subtítulo: as restrições de uso de terras dos povos Jacareúba, Catauixi, no Amazonas, Piriti, em Roraima, Ituna, Itatá, no Pará, estão prestes a perderem a validade. Diante de tudo isso que a gente leu até este momento, eu diria, né, para os indígenas, eu não sei porque vocês estão preocupados com a ameaça, né, por conta do fim da renovação do uso exclusivo das terras, porque mesmo quem tem o papel, o documento, o direito de uso exclusivo da terra está sendo invadido por garimpos ilegais, pelo agronegócio, por bandidos que querem assustá-los em suas terras, fazer com que eles fujam para que eles possam tomar conta de vez dos territórios indígenas por todo o Brasil. Esta história é velha, né? Eu tenho 55 anos, gosto de falar isso para vocês, para poder justificar e comprovar que eu já vi muita coisa, já ouvi muita coisa no nosso país, né? Então, desde que eu me conheço por gente, eu ouço o pouco caso que os governantes brasileiros costumam nutrir em relação aos povos indígenas. E aí agora, com os meios de comunicação desenvolvidos e a tecnologia também, tá muito fácil eles pedirem socorro para as instituições internacionais. Coitado deles naquela época, né, em que as redes de comunicação eram muito restritas e que de verdade eles nem tinham para quem pedir socorro. Hoje eles ainda têm, né? E mesmo assim, a nossa mídia televisiva e escrita fala muito pouco sobre a causa indígena. Eu acho que quem se cala numa situação dessas é porque concorda, ou então faz aquela coisa, né, de que eu não estou vendo, eu não estou sabendo de nada, isso não é responsabilidade minha, e o dia que não tivermos mais a cultura indígena e os indígenas sobre o nosso território, eu vou me limitar a dizer: ai, que peninha, né? De peninha a gente já está bastante indignado, para falar o mínimo. Então, aqui no jornal Em Tempo, você lê em destaque: no final de setembro, o Ministério Público Federal recomendou, por meio de nota técnica direcionada à FUNAI, a prorrogação de forma urgente das portarias de restrição de uso dessas terras indígenas, que podem perder a validade nos próximos meses. E aí, então, eu chego ao ponto que eu queria chegar para que nós possamos encerrar a nossa discussão de hoje. Com todas estas notícias ruins
sobre o mau uso das terras, o desrespeito com as tribos indígenas, né? A derrubada da floresta, o envenenamento dos nossos rios na região Amazônia, o que essa turma do Expresso da Alegria foi fazer em Dubai? Anunciar uma Amazônia que não existe? Anunciar um equilíbrio ecológico, uma educação ambiental que não existe? Aliás, né, tem uma reportagem do UOL, fica no tab.uol.com.br. Quem escreveu essa reportagem foi o Michel Alcoforado. Me perdoe, Michel ou Michael, não sei como é que lê o teu nome, mas para mim consta como Michel, né? O Michel faz uma crítica, porque nós não estamos lá, né, vendo. Eu até agora não vi cenas da Expo Dubai, onde está o estande do Brasil, mas o Michel Alcoforado deve ter tido alguma ligação e recebeu, né, fotos, vídeos de lá, e ele faz alguns comentários a respeito do estande do Brasil. Né? Essa Expo Dubai, ela poderia ser feita numa conferência hoje tecnológica, através, né, dos meios de comunicação que nós temos. Mas ela se tornou, vamos dizer assim, um ponto tradicional de encontro dos vários países que a integram para discutirem o futuro das cidades do mundo todo. Né? Então, a proposta de participar da Expo Dubai é apresentar, lógico, né, as condições turísticas de cada país, os seus atrativos, o que tem para oferecer, mas os projetos para o futuro também. E o Brasil chega lá, né, com tudo que a gente está vendo que está acontecendo aqui. Né? Tira investimento de tecnologia, tira investimento das universidades, as nossas cabeças pensantes e brilhantes fogem para outros países procurando bolsas de estudo, o nosso povo passando fome, as montadoras de automóveis principalmente fugindo do Brasil, ou seja, o agronegócio tocando fogo, né? E o que o Brasil tem a apresentar em termos futurista de cidades para atrair o turismo para o Brasil? Então, o Michel Alcoforado, ele fala assim: ao lado do moderno prédio de madeira da Suécia, o projeto do arquiteto José Paulo Gouveia, ganhador do concurso para a exposição, ocupa mais de 4.000 metros quadrados. É imponente e chama a atenção dos visitantes. Um cubo metálico apoiado sobre poucos pilares, pesado, como as velhas indústrias do século passado, dá imponência ao espaço, aliviada por um enorme espelho d'água que invade o pavilhão. Então, o Michel até faz, né, um comentário jocoso a esse respeito, que diz que a maioria das pessoas que vai visitar o estande do Brasil vai por conta dessa água, porque lá é muito quente, né? Emirados Árabes tem temperaturas elevadíssimas. Então, como no estande do Brasil
tem, né, esse espelho d'água grande, disse que é até comum as crianças soltarem as mãos dos pais e irem se refrescar aí nesse espelho d'água, né? E aí o Michel continua falando, né, que o discurso do Brasil, que antes era, né, carnaval, samba e futebol, hoje o tiozão, né, como ele chama o Brasil, porque a impressão que se tem do Brasil nessa Expo Dubai é de uma pessoa ultrapassada, né, de um país ultrapassado. O tiozão, o Brasil, fala, fala, fala e não diz nada, mas diverte os outros com o laguinho que oferece a todos de braços abertos. Não podemos reclamar, né? E o edital do concurso, né, para ver quais artistas e qual empresa iria fazer o stand para nos representar lá, levaria um projeto que previa que os arquitetos e curadores marcassem o valor da sociodiversidade brasileira e exaltassem a multiplicidade étnica e criativa da população, contribuindo para a conexão das mentes e a construção do futuro, tema central da feira. Sorte a nossa que os visitantes estão a olhar mais para as águas do que para o conceito do pavilhão. Então, né, tanto dinheiro nosso sendo gasto lá para atrair olhares para nós, sendo que o mundo todo está lendo nos jornais os absurdos que este governo federal vem permitindo que se faça com o nosso meio ambiente. Assim como vários colunistas e alguns blogueiros disseram, teria valido mais se o governo federal tivesse usado esta verba que está gastando lá em Dubai para poder reverter e cuidar para evitar as atrocidades contra nossos indígenas e contra o nosso meio ambiente. Bom, vou ficando por aqui hoje e deixo então, né, esse monte de questões ambientais e indígenas para que vocês reflitam a respeito e saiam, né, do discursinho do milkshake de banana lá em Dubai. Mostrar que a gente tem mais informação do que simplesmente criticar, né, o sonho da Disney de alguém, né? Então, com muito Lula na veia, eu estarei sempre aqui falando com vocês. Até amanhã. Tchau!